Capítulo 3. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir a Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. Agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Amram, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Musi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Amram, Izar, Hebron e Uziel.
O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22.000. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado.